Boa noite, pessoal. Boa noite ou bom dia. A gente não sabe em que horário vocês estão escutando. Estamos gravando mais um Corretor em Foco. Hoje com uma presença, uma celebridade do nosso município, né? Uma pessoa que é formada, tem 2 pós-graduação na área. E para nós que é do ramo imobiliário é muito importante, porque a gente muitas vezes se preocupa em vendas, se preocupa em compra, em formalizar um contrato, mas a gente não entende as coisas leigas, né? As palavras, a documentação necessária. Então hoje é um podcast muito importante para nós, porque hoje a gente vai entrevistar a Jéssica Martins, que ela é advogada especialista em direito imobiliário. Queria que tu se apresentasse, Jéssica, e tu contasse a história de como é que tu veio do Rio de Janeiro parar no Brasil, parar aqui no Rio Grande do Sul, né? Não é no Brasil. Boa noite, bom dia, né? Boa tarde, não sei que horário vocês vão estar assistindo, mas como o Marcos disse, eu sou advogada, atuo de forma exclusiva, né, com direito imobiliário, então iniciei a minha carreira com direito civil e permaneci nele, né, que hoje atuo só com direito imobiliário. Sou natural do Rio de Janeiro, moro no Rio Grande do Sul há 5 anos e aqui em Xangri-Lá faz 2 anos. Vim para o Rio Grande do Sul a trabalho na época tinha outros planos, pensava mais em concurso público, enfim, mas logo mudei quando comecei, enfim, mesmo a advogar, né, começar a trabalhar na área mesmo. Todos os meus planos iniciais acabaram mudando e eu tive a certeza de que advogar seria mesmo a minha área, seria o meu futuro. E no direito imobiliário eu me encontrei e permaneci. Estou aqui até hoje, né, atuando com direito imobiliário, com foco auxiliar os corretores, auxiliar investidores na área imobiliária. É importante a gente acreditar muito, porque um bom contrato, né, Jéssica, ele evita dores de cabeça, né? E é normal o corretor procurar um advogado na área imobiliária depois de já ter feito o erro, né? Sim. E tu atua bastante nessa área, como vocês têm preventiva? Isso, preventivamente, sim. Né? Sim. Tá, e como é que tu veio parar, porque hoje tu atua estrategicamente nessa área do direito, mas tu tem um currículo grande, né? Eu queria que tu falasse um pouco do teu currículo. Sim, na verdade o meu início jurídico foi com estágio. Eu fui estagiária por um tempo no Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro. Na verdade, eu não fiquei o período inteiro do estágio lá porque eu queria também, enfim, conhecer outras áreas do direito e fui para a parte do escritório, da advocacia em si. Então, saí do Tribunal de Justiça, fiquei acho que cerca de 1 ano mais ou menos, e logo depois fui para um escritório grande, até no Rio de Janeiro, e trabalhei com direito bancário. Então, com direito bancário eu também trabalhava com contratos, apesar de ser estagiária. Então, a minha iniciação no contrato não vem de agora no direito imobiliário, vem desde antes mesmo de eu ser advogada, na época de estagiária. Aí, após sair desse escritório, tem um período de estágio, né, que é no máximo 2 anos só, fui para outro escritório e também permaneci no direito contratual, mas com foco em direito bancário. Então, enfim, contratos bancários, financiamento Sim. bancário. Então, toda a minha formação e toda a minha experiência acaba se cruzando e acaba se interligando com o direito imobiliário, apesar de eu não ter iniciado com o direito imobiliário. E logo depois, por um breve momento, cheguei a pensar em prestar concurso público. Prestei até para uma certa parte tributária, que também é a parte que me interessa, que eu atuo não de forma direta no direito imobiliário, mas tem a ver, enfim, com tributos, enfim. Mas logo após desisti e foquei no direito imobiliário. Eu comecei a atuar em Porto Alegre para um escritório de direito empresarial e direito imobiliário, que tem algumas imobiliárias em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul de forma geral que eles atendem, grandes imobiliárias, enfim, fazia contratos para Remax, Auxiliadora, Crédito Real, Foxter. Então na verdade foi uma grande escola aquele escritório, porque foi ali que eu realmente vi o direito imobiliário na prática, conversar muito com o corretor e entender o corretor na forma da negociação dele.
Porque até então, antes eu via muito mais a parte do cliente comprador, do cliente vendedor, mais na parte do contrato. Agora não, agora eu já estava lidando com a outra parte, via as dores do corretor, da parte da negociação, sim, enfim, a documentação na hora da negociação, que o corretor por vezes acaba, como é que vou dizer, não que seja difícil para ele, mas às vezes é complicado, porque por um errinho, não erro, mas um probleminha numa documentação pode acabar toda a negociação. Então, a advocacia preventiva, como você falou no início, é bom porque a gente já vê o problema lá e a gente não vê o problema no sentido, tá, tem um problema, acabou, não. A gente vê o problema e a gente tenta solucionar aquele problema, porque a intenção não é derrubar a negociação. A intenção é fazer com que a negociação e a venda em si, né, a compra e venda aconteça de forma segura. Para quê? Para que aquele corretor ele não seja responsabilizado por eventual prejuízo que uma das partes possa ter. Sim, sim. E seria importante eu fazer algumas perguntas para ti, porque nós corretores a gente conhece as palavras e os nomes, mas a gente não entende a fundo. Qual é a diferença da matrícula? Eu queria que falasse um pouquinho da matrícula, da certidão de ônus, de uma certidão positiva, que são palavras que muitas vezes parecem simples, mas não são. Sim, sim. Eu vou explicar de uma forma bem simples, até porque é mais fácil para todo mundo entender. Uma matrícula. A matrícula é como se fosse uma certidão de nascimento nossa. Então, o que vai conter naquela matrícula, né? Os dados na matrícula. Os dados do imóvel, o endereço, a metragem, enfim, o tamanho dele de forma geral, a localização de forma geral. Vão conter os dados dos proprietários, então, de todos os proprietários, né, os anteriores e o atual, enfim, tem que ter uma sequência, tem que ter algo cronológico na matrícula. Então, todas as alterações em relação ao proprietário, suponhamos, o proprietário, quando ele comprou o imóvel, ele era solteiro. Então, precisa atualizar essa matrícula, e se ele casou, precisa atualizar aquela matrícula dizendo que hoje ele não é mais solteiro, e sim, ele é casado, porque pode mudar a forma de uma negociação futura na venda. Então, todos os dados na matrícula, por mais que você ache que não seja importante, é importante mencionar lá. Então, a matrícula conta todo o histórico daquele imóvel. A certidão de ônus consta se o imóvel tem algum ônus. Se o imóvel tem uma indisponibilidade, se o imóvel tem uma penhora, se tem algum gravame, vai constar nessa certidão de ônus. Por isso é extremamente importante. Iniciou uma negociação, tem lá uma compra e uma venda, enfim, uma transação imobiliária. Primeiro momento que você precisa fazer, pegar a matrícula do imóvel. É o ponto principal, não existe outra alternativa. Primeiro, a matrícula do imóvel. Ok, o imóvel está no nome de quem realmente está vendendo, ótimo. O imóvel não tem nenhuma pendência, não há gravame, não há penhora, nada. Melhor ainda. A partir daí, vamos dar início a análise de outros documentos, mas, claro, o documento inicial tem que ser esse, tem que ser a matrícula, e os outros documentos eles mudam conforme a negociação, se é pessoa jurídica, física, enfim. Existe também as matrículas com positivas, né? Com Sim. Efeito negativo. São matrículas diferentes. Eu já fiz uma negociação onde existia um gravame na matrícula, que era o IPTU, a gente nem levou muito adiante, já pegou e descontou o valor que tinha na própria, a gente olhou toda a documentação, viu que era um valor pequeno comparado com a negociação e já descontou ali, e a gente deu seguimento no contrato porque a gente viu que a restrição era muito pequena. Mas existem restrições escondidas, como as restrições trabalhistas. Sim, sim, depende muito por isso essa análise prévia. Vamos supor um débito de PTU. Claro, pode ser um débito de PTU, vamos dar um exemplo aqui na praia, né? O imóvel na praia geralmente é um imóvel de veraneio. Então, pode acontecer da pessoa, eu esqueci de pagar uma parcela. Esqueceu de pagar uma parcela do imóvel, porque acaba sendo um imóvel só para veraneio, e na hora de vender você vai emitir a certidão negativa na prefeitura, não vai sair a certidão negativa, isso já não é matrícula, isso é certidão negativa de débitos do imóvel, já é uma outra documentação. E tem lá
está positiva e tem o débito. Às vezes é um débito muito pequeno, muito inferior. Então, na própria negociação, as partes conversam e falam, tem um débito X. É bom até, inclusive, mencionar no contrato, o imóvel, o vendedor tem um valor X pendente junto, né, à prefeitura. Enfim, ele vai quitar na data da assinatura ou na data da assinatura do contrato, ele apresenta o comprovante de pagamento. Enfim, é algo que consegue sim conversar e não gera nenhum prejuízo. Mas também existem aqueles débitos que são débitos muito altos. Às vezes uma ação trabalhista, por vezes tem uma ação trabalhista e ainda não foi averbado aquele débito, né, em relação a essa dívida trabalhista, ainda não foi averbado na matrícula, mas essa análise preventiva faz com que a gente consiga ver antes de ser averbado. Então, enfim, são análises que precisamos fazer antes dessa compra para justamente trazer a segurança não só para o comprador e corretor, mas também é interessante para o próprio vendedor, né? Porque ele também pode ser responsabilizado por vender algo que não pode ser vendido. Sim, a gente tem que ter bastante cuidado na documentação, porque hoje nós corretores, nós somos responsáveis pela negociação. Claro. Então a gente não pode omitir certos documentos. Existe um checklist que normalmente vocês, advogados, solicitam, porque eu noto que quem trabalha com direito imobiliário é mais exigente nessa documentação. Eu não costumo dizer, eu não gosto até de passar um checklist pronto, até porque você acaba ficando muito limitado. E se eu fizer isso, eu posso levar o corretor, né? Posso levar o meu cliente a um erro, porque cada negociação é diferente. Uma negociação de pessoa jurídica e uma negociação de pessoa física são documentos diferentes. A pessoa jurídica, por exemplo, precisa de um contrato social da empresa, o que uma pessoa física não tem. Mas os documentos básicos e que precisam ter em todas as negociações: primeiro, a matrícula do imóvel. Segundo, documento de identificação das partes, então documento de identidade ou então um contrato social. O documento de identificação dos sócios, se for uma pessoa jurídica. Aí depois a gente pega as certidões negativas. Aí as certidões negativas com a prefeitura e com o estado e a União. Pegamos pegamos as certidões judiciais, então o Tribunal de Justiça. Enfim, certidão, todas as negativas, débitos trabalhistas, de ações trabalhistas. E isso daí essas certidões esses documentos são os documentos básicos. E após a gente pode solicitar outros conforme toda negociação. E essas certidões, tu consegue tirar tudo hoje via internet ou tem que ir nos locais? Porque na minha época, muitas vezes a gente tinha que deslocar até o local, principalmente Porto Alegre, para tirar trabalhista. Hoje você consegue tirar tudo via internet ou ainda tem essa dificuldade em algumas certidões? Não, ultimamente todas, no Rio Grande do Sul, afirmo que todas eu consigo online. Alguns estados eu já tive uma certa dificuldade em relação a algumas certidões, mas de forma geral, 90% do Brasil eu consigo de forma online. É muito mais prático, né? Até a gente consegue, em Xangri-Lá, por exemplo, a gente consegue por WhatsApp uma certidão negativa com a prefeitura. Uma matrícula a gente consegue no mesmo horário, indo no registro de imóveis. Mas conseguimos sim, todas online. E hoje teus principais clientes, eles são o cliente comprador, o corretor ou o dono de imobiliária? Porque eu sei que você trabalha com os três, mas qual é que tem mais facilidade, mais tranquilidade no trabalho? Eu tenho mais com o comprador. Com o comprador? Mais o comprador. O comprador, ele geralmente escolhe o imóvel, então ele vai até a imobiliária, enfim, compra, que eu vejo bastante e é muito positivo. Ele sempre tentaria ir a uma imobiliária, né, para ter suporte, e ele acaba me contratando para ter uma segunda opinião, para ter certeza de que juridicamente falando aquele negócio é seguro para ele.
Então, a maioria dos meus clientes são os compradores. Sim, eu como corretor, eu sempre, inclusive, hoje houve uma negociação onde a gente acabou efetuando a venda e eu, como tem uma parceria com uma outra imobiliária, e foi a nossa corretora Patrícia que concretizou a venda, a gente falou, tu tem que tirar, inclusive as negativas, por mais que seja uma parceria com outra empresa, o seu cliente é o comprador. Sim, claro. Então você tem que tirar todas as negativas que são uma garantia. E eu tenho o hábito, Jéssica, de normalmente tirar todas as negativas, todas, e quando eu assino eu grampeio tudo junto na pasta da compra, da assinatura do negócio, para que ele guarde aquilo ali, guarde aquelas negativas, guarde aqueles... Porque existe muito, já ocorreu de tu ir lá tirar uma negativa de prefeitura, tu ir lá tirar uma negativa de condomínio e depois tem uma dívida. Sim, o importante é a documentação que você tirou no momento antecedente à compra. Claro, após a compra, se surge um débito, enfim, isso, claro, vamos analisar para ver o porquê desse débito. Mas é muito bom sim você guardar e ter isso documentado, até porque para dar uma segurança para o seu cliente, para dar uma segurança para você, corretor, porque um eventual prejuízo, enfim, você consegue mostrar para ele que você agiu de forma correta, limpa e transparente. Quando eu faço todos esses relatórios, né, os preventivos da venda, então eu sempre envio o relatório para o cliente explicando toda a situação, narrando tudo que eu analisei e no final, claro, eu não vou dizer pode comprar ou não pode comprar, até porque a decisão final é dele, óbvio. Mas eu sempre oriento e digo, juridicamente falando, esse negócio é viável, juridicamente falando, o negócio é seguro ou não. Para quê? Para que ele fique tranquilo e ele possa comprar aquilo com segurança. Envio por e-mail, ele guarda ou não, mas enfim, eu tenho algo comprovado de todo o documento, de tudo que eu analisei, encaminho também todas as certidões, enfim, faço toda a análise e ele fica a par de tudo que eu fiz, né, naquela análise. Sim. E por que tem que... a gente vai no tabelionato, faz a escritura e por que tem que levar a registro? Por que não dá para deixar só... Porque isso é uma pergunta que já me fizeram. Sim, né? Aquela história, né? Quem não registra não é dono. A escritura nada mais é do que um contrato. Nós fazemos o contrato particular, né? De promessa de compra e venda ou de compra e venda, enfim. Só que é um contrato particular entre as duas partes, o comprador e o vendedor. A escritura não. A escritura é um documento que tem fé pública. Ele é assinado pelo tabelião, enfim, é reconhecido. Então tem essa diferença. Você tem que pegar essa escritura e tem que levar registro, porque a partir do registro, eu te falei lá no início que a matrícula ela é a certidão de nascimento do imóvel, e lá que consta todo o histórico do imóvel. Pois bem, você precisa mostrar e colocar naquela certidão do imóvel, no histórico do imóvel, o que está acontecendo com aquele imóvel. Então você pode ter uma escritura, nunca levar aquela escritura para registro, a escritura se perder, enfim, você morrer, sumir, e vem acontecer algo com o proprietário do imóvel que está na matrícula. Uma dívida, por exemplo, um débito trabalhista, seja lá o que for. O advogado da parte que está cobrando, né, a dívida, ele vai pedir um ofício para o registro de imóveis para poder levantar todos os imóveis no nome e no CPF daquela pessoa. E vai levantar tudo. Se você comprou o imóvel daquela pessoa e não levou a registro, aquele imóvel, ele pode sim ser penhorado. Então você vai ter que entrar naquele processo, vai ter que explicar que comprou o imóvel, vai ter que apresentar, comprovar que a sua compra foi legítima, mas até você fazer isso e até sair a decisão, você gastou tempo, você gastou dinheiro com um advogado, que você vai ter que contratar um advogado se tiver um processo, tem as custas judiciais que você precisa pagar, enfim, é toda uma dor de cabeça, todo um problema que poderia ser evitado se você tivesse feito isso anos atrás, quando você comprou o imóvel. Então, toda essa questão, muita gente alega que é muito caro ou eu não tenho dinheiro, mas quando você compra um imóvel, essa questão financeira e tributária também precisa ser analisada. Não só a questão jurídica, não só a questão da segurança de se o corretor é seguro ou não, não só a questão do imóvel, se é bom ou não.
mas também a questão tributária e a questão financeira do imóvel, há tributos, há gasto financeiro que você precisa levar em consideração antes de comprar um imóvel também. Sim, e tem uma dificuldade que nós corretores, a documentação para financiamento e documentação para carta de crédito, como funciona? Como é que se faz esses contratos? Então, o contrato de financiamento, né, a carta de crédito, isso acaba sendo interno com o banco. Mas a documentação, de forma geral, são as mesmas documentações que todo corretor acaba trabalhando diariamente. Enfim, documento de identificação das partes, documentação do imóvel, certidões negativas do imóvel, tanto do imóvel quanto das partes, né, do comprador, enfim, do vendedor. Então, não há muito mistério quanto a isso. Eu percebo muito que tem uma certa dificuldade até nós temos um pavor. com os corretores quando falam de financiamento, tem muito medo em relação à vistoria, enfim, mas não tem medo. É só pensar pelo lado de que você está vendendo um imóvel, da mesma forma que você vende um imóvel para um particular, o mesmo cuidado que você tem que ter para vender para um particular, você também, à vista, enfim, ou parcelado direto com o comprador, é o mesmo cuidado que você tem que ter com o financiamento. Claro, os bancos eles são mais rigorosos, né? Até porque o imóvel fica em garantia, então ele precisa ter um certo rigor para aprovar aquele financiamento. Mas é a mesma documentação, não há muito mistério. Contratando, vocês têm parceria até, né, com a pessoa que resolve, sim, né? Nós temos parceria com a Josi, que então, é uma das nossas patrocinadoras, que hoje é uma das pessoas que mais entende nessa área de financiamento aqui no litoral. Sim, não tem esse medo. É claro, o advogado, o que o advogado vai fazer? O advogado vai analisar a situação jurídica do imóvel e do vendedor. E a parte do financiamento bancário fica com um correspondente bancário. Muitas das vezes o próprio comprador já tem, né, um correspondente bancário da confiança dele. Várias vezes. Então ele já sabe. Dificilmente um comprador ele vai comprar um imóvel na aventura no financiamento bancário. Ele sabe até quanto ele consegue ir, ele sabe que o banco libera para ele. Então não tem esse medo. Nessa parte de financiamento, quando o cliente fala que tem financiamento, a gente já passa para a Josi, porque ela entende bem. Sim, é a melhor pessoa, pelo menos aqui a gente... Até para conseguir nos falar e evitar qualquer problema que possa ocorrer com toda a negociação. Sim. Então ela já está a par, já está ciente disso aí. E é o chão dela, né? Claro. Isso é o mais importante. E nessas partes com que eu falando por mim, né? Quando o cliente nosso falava que tinha que ligar pro advogado, a gente já... Ele fica com medo, né? Acha já que o advogado vai falar, não compra. Já vai brigar e sempre colocando dificuldade. Então isso, como é que tu consegue trabalhar com isso? Porque eu acredito que os corretores devem incomodar, porque eu incomodava. É um pouco, né? Na verdade não é incômodo. É que tem muito esse mito do advogado, chamou o advogado, o negócio vai cair, chamou o advogado, o negócio não vai acontecer. Então, isso é algo que eu acabo trabalhando diariamente para tentar desmitificar, né? É tirar isso da cabeça das pessoas, que não existe isso. O advogado não vai falar para você entrar num negócio, dizer que o negócio é bom se o negócio não é bom. Então, tem que ser bem claro. E digo isso por mim, eu não vou jamais falar com um cliente meu, por mais que ele seja, por exemplo, o vendedor, o imóvel está com problema, ou ele está com problema, eu jamais vou falar, não, venda sim, faz isso sim, e acabou. Não existe isso. A gente tem que ser claro, tem um dever moral, tem um dever legal de ser claro com todo mundo, até porque não pode prejudicar ninguém. Mas se o negócio não é bom, tem que ser sincero e falar, olha só, isso, e apontar o porquê não pode fazer, ou porquê é um problema. Mas também há outro ponto que acaba sendo um problema em si, é achar que se tem um problema, não pode resolver ou já acabou ali. Não, às vezes tem um problema e o problema nem é tão grande assim. O problema não é muito grande, às vezes é um débito que você consegue parcelar, às vezes é uma averbação que você consegue fazer e consegue resolver fácil. Basta ter a orientação necessária. Por exemplo, eu fiz uma negociação, nesses dias aí, teve uma venda, né, de um imóvel. E na hora de vender o imóvel, quando eu fui pegar a matrícula atualizada,
vi que tinha uma indisponibilidade referente a um processo de execução. Eu estava pelo comprador. Enfim, passei isso para o comprador, né? O comprador já ficou logo horrorizado. Não vou comprar, não sei o quê, enfim. Não queria mais comprar. Mas falei, não, vamos ter que analisar o processo. Na verdade, ele já tinha recebido essa matrícula atualizada antes de mim, então, por isso, por favor. Falei, não, vamos analisar o processo e vamos ver o que está acontecendo. Porque, enfim, precisa analisar o processo. Analisamos o processo, enfim, já era uma execução. Era o único processo em nome do vendedor. Então, mais tranquilo, porque ele não tinha muitos. E era uma execução que ele já havia parcelado, pago o débito, parcelado, se eu não me engano, acho que ele parcelou o débito. Parcelou o débito, houve a decisão de cancelamento, né, dessa indisponibilidade e precisava só averbar na matrícula esse cancelamento. E então, a indisponibilidade não existia mais, já saiu da central da indisponibilidade. Então, era só ele pegar aquela decisão, levar no registro de imóveis, pagar os emolumentos, né, as custas, e pronto, o imóvel estava ok. Era só, claro, débito, todo mundo é sujeito a isso, né, ter uma dívida, enfim. Mas aconteceu, a negociação saiu e tudo ok. Então, às vezes, o problema grande que a gente acha que é um problema não é um problema. É só um pequeno problema que pode ser resolvido. Se o comprador estivesse sozinho, ele jamais ia comprar aquele imóvel, porque ele ia ver disponibilidade, ia se assustar, ia correr para outro imóvel e não ia acontecer a venda. Sim. Eu queria aproveitar, a gente está chegando no nosso final do podcast, a gente vai ter que fazer mais de uma vez, né? Vai ser aqueles podcasts, vai ter 1, 2, 3 e 4. Eu queria que tu falasse um pouco dessa área que tu atua bastante, que é a parte de leilão de imóvel, que é uma parte que eu ainda, por mais que eu tenha 30 anos de mercado, eu ainda viro a cara. Tentando te convencer. Eu ainda, isso. Eu ainda não enxergo com bons olhos, mas você que está por dentro, você administra e toma conta de vários negócios em função desses leilões. Eu que tu falasse um pouco para os corretores que estão iniciando, para eles não terem essa cara torta igual eu tenho, que eu sou mais velho, sou um pouco mais antigo. Então, tu poderia dar um exemplo e queria que tu falasse um pouco dessa parte para quem está começando, porque para olhar com bons olhos, que são uns negócios muito bons. Claro, né? São ótimos. Na verdade, com os leilões, eu atuo também bastante tenho uma empresa de leilões que eu presto serviço e também presto serviço para os arrematantes, que no caso são os compradores, né? O ramo de leilões é um ótimo ramo, tanto para quem investe quanto para quem compra para uso próprio, mas ainda é um ramo pouco explorado e é um ramo que eu digo que tem muitas pessoas que entram sem saber onde está entrando. Por exemplo, existem imóveis que vão a leilão judicialmente. Os imóveis que vão a leilão judicialmente porque tem algum problema, tem algum débito. E as pessoas tentam entrar em leilão sem uma assessoria. Então, esse é o grande problema. Quando você entra em um campo que você não domina, que você desconhece, você corre grandes riscos de cometer erros. Então, o erro mais comum, assim, algo que eu mais vejo, são as pessoas que não leem, ou leem e não entendem os editais dos leilões. E nos editais, né, que é onde explica a forma de pagamento, explica como está o imóvel, a situação atual do imóvel, acaba arrematando o imóvel e lá na frente descobre, vamos dizer assim, né? Não descobre porque já estava no edital, mas descobre que o imóvel está ocupado ou que o imóvel tem algum débito, fica surpreso com aquilo, tenta responsabilizar tanto quem fez o leilão, enfim, ou quem o imóvel está indo a leilão, mas enfim, não tem que fazer. Então, o meu conselho, que eu sempre falo, é procurar uma assessoria adequada nesse sentido, porque é um ramo bom, é um ramo ótimo para investidores, é o que mais acabo conversando, e é um ramo ainda pouco explorado, muito pouco explorado, e tem ótimos retornos financeiros, muito. É importante, eu tenho 30 anos de mercado, já ganhei muitos títulos, muitas premiações, e ainda é um mercado que eu não sei surfar, eu ainda não consigo acreditar e sei que hoje tem cases em São Paulo, tem pessoas que eu sigo, que eu até escuto o podcast, são milionários, comprando e vendendo em leilão. Sim. É uma praia muito boa para surfar, mas muitas vezes a gente vem com restrições
porque é mais forte que a gente. Mas isso é importante para quem está ouvindo, que a gente sempre tem que aprender. Que a gente sempre tem que investir em treinamento, conhecimento. Tem que investir em conhecimento, abrir horizontes, porque muitas vezes é um mercado que dá para se ganhar muito bem. Porque de vez em quando todo mundo está querendo surfar na mesma maré. Não, tem mercado para todo mundo, dá para ganhar dinheiro em todas as áreas. Para o corretor em si, né? Se ele vai vender o imóvel de leilão, e nada muda uma venda de um imóvel que veio de leilão para um outro imóvel. Não tem essa diferença. As pessoas compram da mesma forma, então não há problema algum. Para investidor, é um ramo muito bom, porque geralmente ele compra com um valor muito abaixo do mercado, coloca a venda por um valor superior, então ele está sempre nessa. Sempre comprando, sempre vendendo. Há imóveis de leilão, há leilões que você consegue financiar. Isso, parcelar direto com a empresa leiloeira, enfim. Então, são várias formas de pagamento. Claro, para isso você precisa saber o leilão certo, né? O leilão que você quer entrar, saber o que está escrito exatamente no edital do leilão, enfim, no regulamento do leilão, para não ocorrer de lá na frente você ficar surpreso com algo que poderia ter tomado conhecimento antes. Tá bom, doutora Jéssica, estamos encerrando o nosso podcast. Eu vou ter que chamar ela mais vezes, que passou voando, né? Uns 30 e poucos minutos, passou voando. Com certeza vou te chamar, até porque eu tenho eu consigo te raptar para o nosso podcast, porque a doutora Jéssica ela é minha esposa, né? E ela atua nessa área e foi através do direito imobiliário que a gente acabou se conhecendo. Então, para mim foi uma grande honra, e para vocês saberem, eu já estava convidando ela há muito tempo e ela não vinha, mas ela veio. E para nós corretores é muito importante, porque a gente precisa saber mais de documentação, porque isso nos dá mais autoridade e isso nos dá uma costa mais larga para falar com o cliente. A gente tem uma voz mais ativa. Isso é muito importante para a gente. Então, quero agradecer de coração, doutora Jéssica, por ter vindo ao nosso podcast Corretor em Foco. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Agora volto mais vezes. Não preciso insistir muito. Obrigada. Tá bom. Foi uma honra. Uma boa noite para quem ficou até o final. Quero agradecer aos patrocinadores, a Josi da Resolve, bairro Brisas de Osório, que é um baita de um bairro maravilhoso. O Amalfi aqui de Xangri-Lá, que é um empreendimento que está quebrando barreiras, quebrando horizontes, por tudo que está oferecendo ao nosso mercado. Tá? Então encerramos o nosso podcast.